Podcast é um testamento de ideias. E para você que gosta de um bom papo de progresso, hoje eu tenho uma pessoa que não é autêntica, ela é muito autêntica, realizadora, vai trazer o poder da disciplina sem migué no papo reto, só que performando. Uma grande amiga que o Carnaval me presenteou, Ana Minuto, seja bem-vinda. Muito thank you very much. Just arrived in Brazil. Yes, Ladies and gentlemen. Chegamos, né? Chegamos. Estamos vivos. Estamos vivos, obrigado. Muito vivos. Apesar dos pesos. Mas você é simpática, a gente tá tudo bem. Ana Minuto, o que é importante saber sobre você em 2024? Que eu sou linda, que eu sou inteligente, que eu sou rica. O rica a gente tá no processo. Que eu sou legal, que eu falo bem, que eu sou sensacional. O meu único defeito foi não ter nascido trilionária, que aí eu tenho que correr muito, né? Mas, de resto... Bom, tirando brincadeiras à parte, eu acredito que uma das coisas que todos nós e todas nós precisamos treinar nesse 2024 é o step by step. Um passo de cada vez. Estamos passando por uma transformação grandiosa no mundo e também individualmente. Então, é importante que a gente consiga caminhar, mas também respirar. Aquele processo, quero fazer tudo de uma vez agora, já não faz mais sentido nessa nova era. Eu ia fazer uma apresentação formal, quase tomando uma cadernada na cabeça, então eu coloco isso na bio da descrição, tá? Ok. Ana, o que diferencia um processo terapêutico de um processo de coaching, na sua opinião, no reto? Ótimo. Uma coisa que eu não fiz e vou fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher negra de cabelos trançados, que eu mudo de cabelo toda hora, de cabelos trançados, vermelhos na ponta. Estou com uma blusa verde Brasil, porque eu sou patriota, sem mangas. E hoje também vim com acessórios. Olha que interessante, só vim com um brinco que o seu fone tampou. Só um feedback. Pode respirar. Desana, Brasil. 25 carnavais, né? 25 carnavais. Muito Passou. tempo, né? Deus é bom. Passou muito rápido. E nós também, viu? Que se a gente não fizesse a nossa parte, ele também não ia conseguir fazer milagre, não. Tá bom, vou ser séria. Pode falar. Diferença. Vamos lá. Processo terapêutico com processo de coaching, na sua opinião. O processo, os dois, acho que os dois têm em comum. O autoconhecimento. Concordo. Então, quanto mais você se conhece, mais você é assertivo na vida, nas relações, entende o que você quer, o que você não quer. Quando a gente pensa na terapia, a terapia tem um processo muito mais de acolhimento. Eu vou te ouvir, vou conversar com você, vou fazer perguntas para que te levem a uma determinada solução. E o coach, ele tem como objetivo tirar você do lado A para o lado B. Logo, você tem ações que você precisa fazer todos os dias para que você chegue até lá. Eu sempre digo que coaching não é milagroso, não é curandeiro, não é Deus. Que se as pessoas não fizerem, não compreenderem que existe um combinado entre o coach e o coachee, e o coachee, o papel dele é fazer melhores perguntas para que você possa se questionar e localizar as melhores respostas. E, a partir daí, você tomar ações diárias para que você consiga alcançar o seu objetivo, não vai acontecer. Então, as pessoas sempre falam para mim, Ana, mas a gente ouve tantas histórias de que o coaching não funciona. Eu estou um pouco me lixando porque as pessoas falam. Mesmo porque eu sei o que eu faço, eu sei porque que eu estudei, eu sei o quanto eu sou boa, e o coaching impactou na minha vida. Então, eu só falo do que eu conheço. E o coach, ele transforma a minha vida nesse processo. Embora eu sempre fui uma pessoa muito assertiva, uma pessoa executora, que sabia o que era importante para mim, nós que viemos do extremo da Zona Leste, nunca ouvimos falar sobre carreira, nunca ouvimos falar sobre mentoria, nunca ouvimos falar sobre desenvolvimento humano. Então, a partir do momento que você junta a fome com a vontade de comer, é impossível dar errado. Mas é uma coisa que a gente precisa compreender, que a vida precisa de método.
O nosso corpo é um método, a nossa forma de pensar é um método, é um processo. E aí, normalmente, quando nós éramos mais novos, a gente fazia como dava, né? Vinha o problema, a gente via, resolvia. E agora, com a metodologia, não só de coach, mas de outras tantas coisas que eu estudei, hoje eu perco muito menos tempo. Na realidade, é você reduzir o tempo que é gasto em coisas que não fazem sentido. Então, para mim, o coach transformou minha vida e transformou a vida de outras tantas pessoas. Então, eu trabalho com isso aí há mais ou menos 15 anos. Quando ninguém falava sobre isso, quando quase levaram o meu rim, de tão caro que era o curso. Mas que me trouxe resultados e traz resultados para todas as pessoas que fazem coach comigo. Mesmo porque elas não têm outra alternativa. É um posicionamento que leva a pessoa para um next level. É um processo, né, Gabriel? Eu acredito que na vida, todos e todas estamos passando por um processo de evolução. Algumas pessoas mais lentas, depende do ponto de vista, algumas pessoas mais rápido, mas cada um está no seu tempo. E eu acredito que o coaching também, ele traz para as pessoas que fazem esse entendimento que cada um de nós tem o nosso tempo. Tem essa questão da valorização, e aí a minha forma de trabalhar. A valorização do eu. Porque são várias histórias, vários livros, várias coisas para você estudar, mas se você não se reconhece como uma pessoa de valor, não vai acontecer. E é uma coisa que eu sempre digo, que uma das coisas que impactam na sua entrega na vida é a baixa estima ou a autoestima. Uau. Porque a autoestima, ela te leva para lugares inimagináveis. E a baixa estima também. Por exemplo, se você no Brasil e no mundo, né, tem pesquisa sobre isso, que as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Então, tem pessoas brilhantes pelo mundo, mas algumas pessoas, eu sempre digo, e até coloquei um post esses dias no meu Instagram, que eu não sou a melhor coach, eu não sou a melhor mentora, eu não sou a melhor terapeuta, eu sou só aquela pessoa que faz o que tem que ser feito, como tem que ser feito, na hora que tem que ser feito, todos os dias. Consistência. E isso muda todas as relações e muda as suas entregas. Porque é isso, principalmente em redes sociais, que a gente sabe que são milhões de pessoas, zilhões de pessoas disputando o seu passar de dedo. Então, você ter um método e você executar ele todos os dias, apesar da dor, apesar da raiva, apesar da tristeza, às vezes eu quero matar Deus, eu estou fazendo, todos os dias. Qual é o método da Ana? Acorda e vai. Acorda e vai. Não, acho que tem várias possibilidades e eu sempre digo que quando a gente faz coaching, a gente também, e também a terapia, a gente passa por aquele processo do que faz sentido. Nós temos um desafio, principalmente enquanto mulheres negras, de servir. Eu tenho que servir, eu tenho que cuidar, eu tenho que ajudar. Eu sempre tenho que estar a serviço de uma outra pessoa. Quando você faz um processo de coaching, você minimamente começa a se enxergar. Entender quem é você, quais são os seus valores, quais são as crenças, por que você escolhe o que você escolhe, como você escolhe, o que faz sentido para você, o que não faz sentido, o que você vai priorizar. Então, vamos para os meus negócios. Eu tive aí uns 4 ou 5 negócios. E eu tenho uma visão muito escurecida de ser milionária, desde os 16 anos. Isso, para mim, é muito nítido. Eu não tenho nenhuma, 16? Desde os 16 anos. Eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. E a cada negócio que eu passo, eu estou mais próximo. Mas também a cada negócio que eu passo, eu estou mais longe. Porque você vai entendendo quais são os caminhos que você precisa buscar. Por exemplo, o meu último negócio foi o centro de depilação. Eu tinha o centro de depilação junto com a consultoria. E o meu objetivo era fazer X por mês para que eu pudesse chegar nessa meta que eu trouxe. Como eu não cheguei nessa meta, eu entendi que aquele negócio não era mais para mim, porque ele não ia fazer eu chegar onde eu quero. Fazendo as viagens que eu fiz esse ano, eu também entendi que eu vou ter que trazer mais de marketing digital para dentro da minha empresa. Porque é isso, a empresa não pode parar se eu não estiver. Então, eu fiquei 4 meses fora. A minha empresa ficou 4 meses sem fazer dinheiro, porque tinha algumas coisas que o cliente queriam e podiam, e só queriam que fosse eu e presencial. Eventos, palestras, treinamentos. Então, a gente vai
é importante a gente ter o para. Para. O para. Aonde você quer chegar? Porque é isso que vai balizar as suas ações, vai balizar o que você está fazendo, por que você está fazendo. Porque se você não tem, como diz o ditado, que o senhor já deve ter ouvido várias vezes, quem não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. Sem harmonia a escola não ganha, né? É isso. Os caras, eles querem trazer conceito de Harvard e não conhecem o R&B, né? Não, Que não bom que você tá mais sabia. perto deles. Vocês falam, filho, a gente faz isso há 25 Há anos. 25 anos. Com facilidade, alegria e glória. Posso trazer um recorte que é uma parte afetiva que Sim. quem viveu, viveu. Uhum. Dona Penha. Meu chuchu, meu docinho de coco. Bom, acredito que quando a gente fala, né, dos nossos ancestrais, de pessoas que vieram antes da gente, a gente precisa entrar nesse lugar que a gente repete padrões. Água. E isso é um dos maiores desafios, porque da mesma forma que a nossa ancestralidade nos leva para a vida, nós também repetimos muitos desafios que essa ancestralidade teve. Então, por exemplo, eu tinha um desafio seríssimo com dinheiro. Eu sou formada e pós-graduada na área de tecnologia, trabalhei anos na área de tecnologia, fiz dinheiro com a área de tecnologia, mas era assim, eu fazia 15 mil hoje e amanhã eu estava pedindo dinheiro para você emprestado. Fiz coach financeiro, fiz 500 milhões de coaches, fiz Millionaire Mind, fiz vários. A teoria era ok, o que você tinha que fazer era nítido para mim, mas algo em mim não me permitia ir para o próximo nível financeiramente. E aí eu fui buscar outras ferramentas, né? Uma delas é a constelação. Então, eu sou especialista também em constelação. E a constelação foi uma das ferramentas, a primeira, foram várias, mas uma das ferramentas que me trouxe novas perspectivas em relação ao financeiro. Quais eram as crenças que eu estava repetindo? Quais eram os padrões que eu estava repetindo? Por que emocionalmente eu comia dinheiro? Porque é isso. Comer dinheiro emocional? Lógico. Você come. Você come como? Come comprando coisa que você não usa, come comendo demais, bebendo demais, balada em excesso, tudo que é em excesso. E aí a gente precisa entender que todo ser humano tem uma convulsão. Todo ser humano. Ai, não, mas eu não tenho nenhuma. Tem. Porque o nosso cérebro e o nosso sistema, ele vai arranjar uma forma de compensar as dores que nós sentimos todos os dias. Então, vamos pensar na pandemia. Todos os dias você vendo aquela informação. Vamos pensar agora nesse processo do Rio Grande do Sul. Todos os dias a gente ouvindo. Ah, mas eu não assisto televisão. Gente, mas a gente está no mesmo sistema. Então, embora você não esteja assistindo, você está sendo impactado pelaquela informação. Você está sendo impactado pelos sentimentos de medo, de tristeza, de não dou conta, de que não é para mim. E, automaticamente, você vai arranjar uma forma de compensar. Então, eu nunca bebi, eu nunca fumei, mas eu como. Nunca fui de comer muito, mas a época, depois que minha mãe faleceu, eu tive vários desafios em relação a comer demais, muita balada. Então, qual que é o meu escape? Dançar. Não bebo, meu negócio é dançar. E se deixar, eu vou dançar todos os dias. Por isso que você ter escurecido quem é você e quais são os subterfúgios que a sua mente utiliza para te desviar do caminho, ou para trazer para você minimamente mais conforto. E aí é só você olhar como o brasileiro lida com a dor. O brasileiro, ele tira barato de tudo. Até de uma pessoa que morre no banco. De tudo a gente tira barato. Porque é uma forma que o nosso sistema se organiza para diminuir ou para sedar as dores que nós temos todos os dias. É a desigualdade social, é a fome, é o desemprego, é o salário baixo. Tudo isso vai gerando na gente... Por que o futebol, por que o churrasquinho de domingo tem tanto valor? É um anestésico? É uma forma de eu fugir da realidade, que é isso. Passei aquela semana dura, difícil. Vou pro churrasco, dá-lhe carne, abraço os amigos, bebo, vou pro futebol, grito...
como também o carnaval. Então, nós somos um baldinho de desafios. E a gente precisa... E o autoconhecimento, ele permite que a gente consiga minimamente entender o que está acontecendo. Olhar para os caminhos de uma outra forma e ver os buracos, né? Porque é isso, vai ter. E você vai precisar ajustar, não tem como. Não tem ninguém neste mundo, ainda mais se está nesse planeta, que não tem conta para pagar. Tanto emocional, quanto espiritual, quanto intelectual, porque é isso. Ninguém está aqui a passeio. Está todo mundo aqui para uma evolução. E essa evolução tem um custo. O senso de merecimento, eu sei que é um conceito, não sei se talvez cabível, de ter, prosperar, saber o que é seu, saber o que é do outro. É complexo desenvolver, né? É muito complexo, mesmo porque nós temos a culpa cristã. Eita, nós. E Apertem os cintos. E essa culpa cristã, ela diz que dinheiro é ruim. Que é mais fácil um rico, um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no céu. Que as pessoas que têm dinheiro são ruins. Que você tem que dividir, afinal, né? Somos todos irmãos. Então, nós temos um processo muito sério de crenças negativas em relação a dinheiro. E dinheiro é uma energia. E ela passa pela questão do merecimento. E aí, a gente entra no processo de meritocracia. Por quê? A minha mãe, que trabalhava 12, 15 horas, ela não era esforçada. Ela não conseguiu fazer faculdade. Então, o merecimento nosso, ele vai sempre para o lado da meritocracia, porque eu preciso comparar uma pessoa como eu, e aí eu saía de casa, de Guaianazes, 5 horas da manhã, para chegar em Alphaville 7 e pouca da manhã, trabalhar até meio-dia, 1 hora, porque era suporte. Depois eu demorava 2, 3 horas para chegar na Vila Mariana. Você acredita que eu consegui entregar a mesma coisa do que os jovens que tinham menos idade do que eu e que não precisavam trabalhar e estudar, tinham grana para poder comer, tinham grana para poder sair? Eu ia conseguir fazer a mesma coisa, entregar a mesma coisa? Não. Mas eles têm mérito. Afinal, eles se esforçaram. Então, esse processo da meritocracia é um processo seríssimo, porque invalida outras pessoas. Então, quem nunca conseguiu ter acesso à educação, quem nunca conseguiu fazer uma faculdade, como minha mãe não conseguiu, mas ela fez outras tantas coisas, mas ela não tinha mérito. Ela não se esforçou para fazer uma faculdade. Não tinha dinheiro porque não se esforçou. Então, esse processo a forma como a gente vive as coisas e a questão do poder. Então, quem tem poder não sou eu mesmo, eu tenho tendo todo o conhecimento do mundo, porque tem um modelo de pessoa que tem poder, tem um modelo de pessoas que as pessoas olham e falam que tem sucesso. E aí vou trazer exemplos muito simples. Ontem eu fui a uma festa e perguntei para o segurança, vai ter a festa, uma determinada festa, e eu vou. Aí ele falou, então você precisa andar... Segue aqui, aquele muro, e pegue uma pulseirinha para você. E eu pensei, nossa, mas eu vou precisar andar até lá. Pensei, mas vamos lá, fui. Aí cheguei lá, tudo bem. Então, eu vou na festa tal. Você vai trabalhar? Não, eu sou convidada. Você é convidada? Desculpa. E me direcionou para onde eu tinha que ir. Esse é o primeiro ponto. Aí ontem a minha Tina Turner deu problema. Minha Tina Turner é a minha Harley Davidson linda. Deu problema e aí acionei seguro e etc. E a pessoa olhou para mim e falou assim, nossa, mas eu nunca imaginaria que você pilota moto. Tá com uma Harley. Linda. Pai amado. Esportes. Bebê! Ela só faz barulho, um ronco. Entendeu? A então rede de apoio deve estar firme nas...
Então, tem um processo de quem merece e quem não merece, quem pode e quem não pode, tem quem encara e quem não tem cara, quem pode entrar e quem não pode entrar, quem vai ter acesso e quem não vai ter acesso, gente. Então, esse é um processo. E aí vai causando nas pessoas um senso de não merecimento, porque é isso. Eu faço, e eu nunca vou chegar. O Brasil é o país é o segundo país mais desigual do mundo. Tem uma pesquisa que diz que pessoas pobres, para poderem chegar à classe média, vão precisar de, no mínimo, 6 gerações. E estamos falando mais de 300 anos. Isso é Brasil. Então, não são as pessoas não têm as mesmas oportunidades. As pessoas não têm os mesmos acessos. As pessoas não chegam no mesmo nível de comunicação, de relacionamento, que as pessoas que têm um pouco mais chegam. Então, são várias coisas que impedem nós, enquanto indivíduo, e o Brasil de ser mais próspero e abundante. Na minha visão, eu sou extremamente... Tô de verde, como é que é mesmo? Patriota. Eu acredito plenamente que o Brasil é o melhor país do mundo. E estudando outras coisas, estudando o futuro vai dizer para a gente o quão o Brasil potente será em poucos anos, muito mais do que ele é hoje. Mas esse processo da desigualdade e esse resquício, né, do processo escravocrata traz para a gente essa dificuldade, esse desafio. Eu acredito que a área de tecnologia, que é a área que eu amo, ela vai trazer para a gente novas possibilidades, mas ela também vai excluir muita gente. O futuro do trabalho, a inteligência artificial vai devastar alguns empregos e a gente posições? Já sabe que já não existe, né? Não existe. Roteirista. Não que não seja importante, mas hoje você joga no chat GPT, você sabe fazer uma boa pergunta e você tem roteiro. É lógico que a experiência de quem faz isso conta, óbvio. Mas já é uma coisa que, no mundo capitalista, onde eu quero reduzir os custos a todo... Quero reduzir os custos a qualquer preço. E aquela história, toda atividade mecânica repetitiva, ela vai acabar. Porque, sim, as máquinas vão fazer, as IAs vão fazer. Vão surgir outras tantas áreas. Mas a nossa população não está preparada. Você está se debruçando em inteligência artificial, Ana? Estou estudando um pouco de inteligência artificial, mas eu estou estudando muito mais a questão geracional, né? Como é que as gerações vão lidar com esse novo momento. Então, quando a gente pensa que o Brasil, até 2050, se eu não me engano, vai ser o 5º país mais velho do mundo, eu estou dizendo que precisamos nos organizar para que essas pessoas não saiam do mercado de trabalho e sejam treinadas em relação à tecnologia. Tem estudos que dizem que cada um de nós vai ter que saber programar ao menos uma linguagem de programação para poder interagir, para poder trabalhar, para poder fazer as coisas acontecerem. E o Brasil não está olhando para isso, né? Não é uma coisa... Lógico que tem várias coisas acontecendo, que tem algumas instituições que estão se movendo para falar e viver isso, mas não é o nosso carro-chefe. Então, pensar que que a minha mãe trabalhava 15, 20 horas, hoje eu trabalho 15, eu trabalho um pouco menos, e cada vez menos, e a geração Z não quer saber de trabalhar 10, 12 horas, não quer saber de ser líder, não quer saber de ganhar muito, ela quer ver propósito nas coisas. Nós precisamos nos reprogramar em como a gente vai lidar com 5 gerações dentro de uma empresa, por exemplo. Então, são muitos desafios. A diversidade, equidade e inclusão, além do LinkedIn, onde você samba, deita e rola de fato, ela consegue ser aplicada no jogo jogado da vida ou é um grande desafio? É uma utopia. Eita, meu Deus. É uma utopia. É só a gente olhar para essa sala. É só a gente olhar para a TV. É só você é o mundo da moda. É só você ver quantas mulheres, PCDs, LGBTQIA+, estão desfilando. As grandes campanhas. Não estão.
Então, houve toda uma movimentação depois de George Floyd, vamos falar, vamos fazer. Acabou. Agora tá indo, são tantas pautas que agora também já caiu, já não está mais com aquela força toda. Então, são muitas coisas. E aquela história, né? Quando a gente pensa nessa programação que a gente tem, que está relacionada a poder, as pessoas brancas, elas sempre vão dar poder para os seus iguais. E não é só uma questão das pessoas brancas, é uma programação. Quando a gente fala de neurolinguística, está relacionado a eu me proteger, eu continuo me protegendo e eu vou proteger o meu igual. Logo, para você poder trazer... Logo que se eu trago o PCD, LGBTQIA+, ou qualquer outro recorte diferente de mim, você está colocando eu em perigo. E colocando eu em perigo, eu não vou contratar você. Porque eu vou continuar repetindo, contratando pessoas que eu conheço. Que são parecidas comigo, que vão no shopping que eu vou, que se vestem como eu me visto, que falam como eu que falo. Então, são várias questões. O desafio, quando se pensa em pessoas pretas e em pessoas brancas, está sempre relacionado à cultura. E é este processo escravocrata que acredita, sim, que você é melhor que eu a todo momento. Que você vai ser tratada melhor que eu em qualquer lugar que você for. E isso tá na nossa mente, tá no nosso DNA. A gente repete isso mesmo que você... eu vivi a vida toda com pessoas pretas, etc. Não quer dizer nada. Que em algum momento você pode discriminar, você pode ser preconceituoso, você pode ser racista. Porque é uma coisa que a gente vê todos os dias. Poder do meio. Não que seja desculpa, mas... Não, a gente tem um processo muito escurecido de processo escravocrata. E nesse processo escravocrata, as pessoas pretas, elas não merecem nada além do subalterno, nada além do submisso. Então, o meu lugar sempre vai ser de servir. Eu trouxe 2 exemplos aqui das pessoas falando que não era o meu lugar. Como é que você tem uma Harley? Como é que você pilota uma moto? Numa festa, eu duvido que se fosse uma mulher branca e tivesse perguntado para aquele cara, ele ia fazer ela andar e dizer que ela ia trabalhar dentro do evento. Duvido. Gostaria até de fazer uma experiência para saber. Porque é isso. Então, e isso acontece todos os dias em todas as empresas. E aí vou dar um outro exemplo. Eu faço coaching com um grupo de jovens negros, onde uma empresa abriu o primeiro processo seletivo para pessoas pretas. E conversaram com essas pessoas, prometeram para essas pessoas um cargo, prometeram para essas pessoas um valor, um bônus no seu salário. Fizeram avaliação, eles foram super elogiados, além da média. Mas quando foi para efetivar todo mundo, ninguém chegou naquele cargo que eles disseram que ia chegar. E ninguém chegou nos 20% de bônus que eles falaram que ia dar. E aí, como elas passaram por coach, passaram por mim, elas foram pesquisar se todas as outras pessoas brancas que participaram do processo passaram pela mesma coisa. Não. Todas as pessoas brancas que passaram pelo processo se tornaram sênior, que essa era o compromisso, se tornam sênior e tiveram mais 20% de bônus. Eles tiveram 10% e ficaram no pleno. E aí você vai dizer que não é racismo? E agora tem várias histórias dizendo, não, mas não foi isso, mas porque não teve tempo suficiente, mas porque não... E é assim que funciona. Deixa eu fazer uma pergunta pessoal. Como você faz para desassociar, se é que isso é possível? Porque hoje nós temos estudos que muitas doenças psicossomáticas vêm... A gente começa a enxergar o mundo, o nosso nível de consciência ele é amplo. Quando eu fui pegar meu diploma na GV, um amigo meu falou assim, Gabriel, você tem noção onde você tá? Eu falei, não, cara. Eu levei 12 anos para entrar aqui. Para eu entrar na Uninove, eu precisei me filiar no Movimento Sem Terra. Sou filho de mãe solo, cara. Eu ganhava R$600, dormia no chão da minha avó. Então, não tenho noção, mas... Aí eu não sei se é Deus, se é Deus corre livro... É o que você falou, é muita coisa envolvida. E você tá na Faria Lima, você tá na Paulista, você tá na Berrine. Você vê um menino com uma bike.
pra entregar uma comida. E aí um carro blindado atropela o menino. É invisível, ninguém para. E eu parei. E a galera da minha sala ficou preocupada. Eu falei, cara, eu sou esse menino. E o menino descalço. Primeira coisa que eu perguntei pra ele, você não amassou o lanche não, né? Ele abriu um sorriso. Falei, qual é seu nome? Ah, Leandro. Que lugar que você é? Da freguesia do Ó. Ah, só falta falar que você desfilou no Rosas de Ouro. E, pô, tio, eu tenho 18 anos, eu trabalho 14 horas pra eu ganhar R$ 100, Ana. É isso. Esse é o novo processo escravocrata. Como você faz pra tentar ser a diferença que você quer ver no mundo, vendo de perto tanta maluquice, não sei se é maluquice, mas, sabe, pra isso não te corroer e desenvolver algum tipo de esperança? Primeiro, eu fui programada para isso. Penhão fez o trabalho dela bem feito. Tinha vontade de matar ela, xingava ela, mas ela fez o trabalho bem feito. E eu acredito que tem uma coisa muito... que é de cada espírito, né? Cada um vem para fazer algo nesse mundo. Eu acredito nisso. Cada um vem para fazer algo nesse mundo. Uns conseguem se achar, outros não, mas todo mundo... ninguém está de passagem, todo mundo aqui está para evoluir. Acredito que o primeiro ponto é que eu fui treinada para isso. Através de movimentos sociais, através da política, através do samba, através do samba rock. Então, eu tive uma base muito, muito interessante. E primeiro para entender que não é sobre mim, né? O universo criou o mundo desse jeito, a gente está destruindo, mas cada um com a sua responsabilidade. O que é meu, o que é seu é seu. E a conta chega? Cada um vai pagar pelas suas escolhas, ou não escolhas também. Mas tem um processo que a gente precisa entender em qualquer pessoa, que não dá para ser saudável no mundo que a gente vive. E que a gente precisa buscar possibilidades de ser menos doente. Então, embora eu estude muito sobre o tema, embora eu vivencie, embora para mim isso é muito natural, isso impacta eu Psicossomaticamente. Isso impacta eu nas minhas crenças, nos meus valores. Eu sou impactada. Eu tenho mais ou menos 4 terapeutas de linhas totalmente diferentes. Fazem parte da sua rede de apoio. Imaginei. Porque se eu não tiver essas pessoas, com certeza eu desisto. Por quê? Porque é cansativo. E não é cansativo no sentido de que, nossa, eu tenho que trabalhar. É cansativo porque a minha mãe precisou morrer com 58 anos de um câncer arrasador para que nós que viemos depois pudéssemos ter uma vida um pouco mais fácil. Pouco. Porque é o que eu falo, com o conhecimento que eu tenho, eu sou foda em tudo que eu faço, eu já podia estar milionário há muito tempo, mas a minha cor não me permite esse processo. Eu tenho que correr realmente muito mais, fazer muito mais. E aí eu não entro nesse lugar de ser muito mais, fazer muito mais, porque senão eu enlouqueço, não vai acontecer. Mas todos os dias eu me lembro que eu entrego o meu melhor no que eu fizer. E é isso. Porque as pessoas brancas sempre vão olhar para o que eu faço e vão dizer, mas você precisa melhorar. Não está bom ainda. O que você acha de fazer mais um curso, mais um mestrado, mais um doutorado, mais um pós-doutorado? Então, se a gente não tem muito escurecido pra gente, por que eu tô aqui? Por que eu faço o que eu faço? E me cuido emocionalmente no processo, principalmente ser empreendedora, gente. Empreender esse país e no mundo é uma coisa... Só quem é empreendedor, vive do empreendedorismo, sabe do que eu tô falando. Uma montanha-russa. Caminho de fé, né? Sem eufemismo, sem romantizar. É um caminho de fé. Precisa. Eu falo, eu preciso ter... Ainda mais para falar de temas difíceis que eu falo, que a maioria das pessoas não querem falar. Porque nós não queremos olhar para o espelho. Né? O brasileiro tem dificuldade em olhar no espelho. Tem dificuldade em reconhecer, sim, eu sou racista, sou machista, sou homofóbico, sou sexista. Nós temos essa dificuldade. E o que dificulta a gente fazer a mudança. Você conhece a Raquel da Inhaí? Não. Não. Inhaí é uma empresa... Ela traz a diversidade, ela traz questões no jogo jogado da vida. Raquel é trans, negra, do Império, amiga do Zoinho. E o CEO dela é o Gui, primo.
conheci uma vez numa balada, ele mandou no LinkedIn. Oi, Gá, não sei se você lembra de mim, vai ter um evento que é sua cara. E eu fui. Ana... Eu até perguntei, eu falei, cara, por que você me chamou? Ele falou, porque você precisa entender a realidade do nosso país. É o país que mais mata. Trans no mundo. E é o país, é como a gente é controverso. É o país que mais mata, mas é o país que mais consome sexo relacionado a trans do mundo. Tinha uma série no Netflix. Eu sei qual é, mas eu não... O nome que falava sobre... Que conta a história? Eu sei, mas eu não sei o nome. Oi? Pose. Que no final ela falava, por quê? Os homens, eles têm essa relação. Meus amigos da Coab 2 chamaria de tesão de argola. Não sei se... Coab 2. E fui lá esses dias, né? Muito fera. A garra do povo. Mas enfim. E depois quer matar. Porque eu não quero lidar com isso. E num mundo onde diz que só existe homem ou mulher, qualquer coisa diferente disso é uma aberração da natureza. E sendo uma aberração da natureza, a igreja fala, mata. As religiões falam, mata. É sobre isso. É sobre essa... novamente, a gente volta para essa visão cristã que foi consolidada na nossa mente e no nosso espírito. Meu terapeuta, ele é lacaniano. O bicho doido, hein? Psicanálise já é uma coisa que eu... Mas Lacan... Ele virou pra mim e falou assim, presta atenção o quanto que a religiosidade atrapalha as pessoas. Ele é mestre em ciência da religião, meu professor de teologia. Ele fala, Gabriel, começa a observar a semiótica. Eu posso ficar falando de amor com você 10 minutos, dá um abraço numa pessoa que você respeita, que você admira. Tava brincando com você a questão de uma Simba de 2 litros e um metrô Arthur Alvim do Newton. Uhum. Cara, eram coisas que eu falava... Tem pessoas que têm algo diferente, né? O que você, o Newton, os meus amigos do samba, o Pelé. Eu falei, caramba, Pelé, você tem um dom. Você toca tudo. Como que você faz? Eu falei, nós temos a necessidade do corre. Como que você olha para essas pessoas que parece que elas conseguem enxergar o mundo de uma maneira diferente, fazer diferente? Não acho que elas conseguem enxergar. Eu acredito que elas foram programadas para fazer diferente. É da nossa missão? Não é só missão. É o que você aprende. É o que você aprende. Com a mãe que eu tive. Vamos lá. Com a mãe que eu tive, tinha como eu ser diferente? Como que era a mãe que você teve? Conta pra nós. Ridículo. Diretora de harmonia da Leandro de Itaquera queria tacar os negócios em nós, mas eu respeito. Mas fala, tinha como eu ser diferente? Não tinha, eu sou a continuidade dela. Hoje com mais ferramentas, hoje com mais grana, hoje com mais conhecimento. Mas eu sou a continuidade das coisas que eu aprendi. Você é primogênita? Não, tem mais 2. A Beth e a Lu. Você conhece a Beth e a Lu. Então, só que eu fui a mais velha, né? Então eu passei por todos os desafios sendo a filha mais velha. Porque o peso é para mais velho e o mais novo vão só recebendo as benéficias que nós, enquanto mais velhos, fomos criando ou estruturando nos nossos pais. Então, acredito sim que tem missão, acredito que as pessoas vêm para fazer o que elas vieram para fazer, mas também acredito que o meio onde você mora, com o que você vive, o que essas pessoas ouvem, assistem, vivenciam, impacta em você, porque são regras, valores e comportamentos e hábitos que você repete. Então, quando a gente pensa em grana, nós temos aí 80% da população no Brasil endividada. Não está só relacionado a ganhar pouco. Porque eu tenho prova, a minha irmã mais nova recebe, sabe quantas vezes menos do que eu, já tem 2 casas, já tem o carro dela, já. Eu e minha irmã, por mais que a gente saiba o valor do dinheiro, por mais que eu guarde dinheiro, por mais que... Porque são valores diferentes.
Então, nós somos uma repetição de comportamentos de quem veio antes e padrões. Então, o meio influencia o que sua mãe falou, o que seu pai falou, o que seu irmão falou, o que seu avô falou, o que sua avó falou, trouxe você para onde você está hoje. A questão que a gente tem que questionar é: as mesmas crenças valem ainda? Eu fazer as coisas que a minha mãe fazia, da forma que ela fazia, faz sentido eu repetir ainda? E eu percebi que não e comecei a fazer diferente. Mas para isso eu preciso olhar para quem veio antes. Então, se tem uma coisa que você não consegue resolver de forma alguma, provavelmente isso é ancestral. E você pode resolver através de terapias, mas a constelação, eu acredito que é a terapia mais certeira, mais assertiva, porque eu olho para o meu ancestral, vejo esse ancestral, reconheço as coisas que esse ancestral fez, mas falo para esse ancestral: sinto muito, peço liberação para fazer diferente. Honra. Põe a fantasia e vamos rachar Pega os paninhos de bunda e vai balançar a bunda na avenida. É isso. Ana, você falou uma coisa no nosso alinhamento / stand-up, que isso é para poucos. Jornada. Não existe vitória sem treino. Nosso maior desafio emocional. Sim. Eu digo isso porque, além das empresas que eu tive, né, eu tive que me lapidar. Esse processo da lapidação, né? E aí o universo, ele é muito fantástico. Porque o universo, ele não vai dar nada para você de presente. O universo, ele vai te dar oportunidades para que você possa alcançar aquilo. Mas para você chegar até lá, você vai ter que fazer coisas que te levam até lá. E muito mais que isso, você vai ter que treinar isso todos os dias até você se tornar excelente. Porque bom, todo mundo é. Agora, excelente é totalmente diferente. Então, se me colocar em qualquer palco do mundo para falar sobre qualquer coisa, eu vou falar. Porque eu faço isso todos os dias, de formas diferentes. E nós temos pressa. Nós temos muita pressa. Só que, para eu chegar onde eu cheguei, eu precisei de, no mínimo, 10 mil horas de treinamento. Quantas pessoas querem treinar? Quantas pessoas queriam... Carnaval legal, é bonito, parará, mas quantas pessoas queriam assumir uma bateria? E toda semana, 2, 3 vezes para o ensaio. De 3 mil pessoas. Porque é isso, requer de você dedicação, requer de você tempo, requer de você organização, gestão da sua vida emocional, financeira e intelectual, requer de você que você saiba onde você quer chegar, requer de você que você se reorganize e organize internamente. Então, o melhor aprendizado que eu tive enquanto empreendedora foi tendo a Minuto Depilação. Porque era isso, eu só queria ser rica. Eu não queria ter que estudar, eu não queria ter que aprender, eu só queria ser rica. E aí, com a Minuto, eu entendi que não existe vitória sem ação, sem movimento, sem dor, sem alegria. E aí eu tive que me lapidar emocionalmente no sentido de entender que eu podia fazer o que eu quisesse fazer, mas se o tempo... Por isso que tem o tempo de plantar, regar, colher. Se não fosse aquele tempo, eu não conseguiria, provavelmente eu não conseguiria colher o que eu queria colher, porque tem um tempo para esse colher, tem uma jornada. E quantos de nós querem passar por essa jornada? Na minha geração, por exemplo, muitas pessoas não tinham acesso à educação, não tinham acesso a inglês, não tinham acesso a nada. Hoje, as pessoas podem fazer faculdade de casa. Quantas pessoas fazem? É lógico que ninguém vai estudar com fome. Isso é uma realidade. Mas existe também pessoas que minimamente podem fazer e não fazem porque não vê valor. Então, eu fui programada para estudar. Então, eu estudo muito sobre zilhões de coisas. Mas tem pessoas que mesmo que tiveram oportunidades, não vê valor no estudo. E não tem como você avançar em qualquer área da vida se você não estudar, se você não tem um método, se você não tem uma repetição.
E é a repetição que leva à excelência. Ninguém nasce pronto, ninguém nasce sabendo, todo mundo está todos os dias buscando a excelência. Mas a excelência está no repetir. Você repete, repete, vai ajustando, repete, repete, vai ajustando, vai vendo onde o para, se não chegou no para, você vai querer fazer diferente. E a vida é esse processo contínuo de ciclos, onde a gente tem que fazer o que tem que ser feito, na hora que tem que ser feito, como tem que ser feito, com constância e disciplina. É isso. 3 paras que você atingiu na sua vida até aqui. 3 grandes big goals, ou sei lá. Sou melhor que ontem. Isso para mim é importante, todos os dias evoluir. Segundo, dar continuidade ao legado da minha mãe, mas do meu jeito. Não é o legado da minha mãe, é o legado da minha família, mas do meu jeito. E terceiro, é impactar milhões de vidas. É o que eu já fiz através não só dos meus projetos, mas também das minhas redes sociais, através dos projetos que eu desenvolvi. E o quarto é a minha empresa ter feito 1 milhão. Milhões, mas né, a gente sabe como é que funciona. E o quinto é ser hoje essa energia inspiracional para outras mulheres negras. Porque parece besteira, mas pode ser que no meu hall de amigas, nunca ninguém consiga fazer o que eu fiz nesses primeiros 4 meses. Né? Porque não é só uma questão financeira. Não é só sobre dinheiro. Não é se você ter dinheiro para fazer viagens. É como você vai se dar numa cultura nova. Como você vai lidar com uma língua diferente. Como você vai lidar com as regras e políticas de um outro lugar que você desconhece. E exige de você, muitas vezes, resiliência, paciência, coragem, determinação, curiosidade para aprender outras coisas, fé, porque é isso. A fé sem ação é morta. Então, a fé é a gente em movimento. Quanto mais a gente movimenta, mais a gente fortalece a nossa fé. Então, acho que foram coisas que, para mim, foram importantes, mas acho que a maior delas é que eu sou, todos os dias, uma pessoa melhor. Que é para isso. Eu sempre falo para o universo, olha, não venha me mandar de novo para essa terra. Tá? Me manda para outro lugar. Tô cheia daqui. Mas eles falam, então, mas você é tão boazinha que você vai continuar? Porque não aprendeu tudo que tinha que aprender. Né? Continua uma bisca. Eu acho que eu melhoro, mas basta me encher, só que já quero jogar por ela na cabeça. Fazer uma pergunta de leve aqui, meio que correndo. Já quebrou a cara com teimosia? Nossa! A rainha da teimosia. Agora, e eu descobri o quanto eu sou teimosa nas viagens. Meu Deus, como eu sou teimosa. Agora, minha Tina Turner ficou parada um tempo. Voltei a andar com a Tina Turner. Resolvi ir para um aniversário que me convidaram. Lá na ponte que caiu, para não falar o que eu gostaria de falar. E tinha um caminho com 8 quilômetros de terra. Só que não era 8 quilômetros de terra bonitinha, andando, não. Era 8 quilômetros horrorosos, com buraco, um horror. E a Tina Turner é baixa e pesada. Então, para subir, foi aquela luta, derrapei várias vezes por conta do pó, por causa por conta do sol, ela vai derrapando, né? Vai começando a passar muito carro, ela vai começando a ficar fofa. Então, para ir foi um terror, para voltar, um terror maior ainda. Escangalhei toda a moto. Tá lá para arrumar. Bati, caí, uma coisa. Ok. Aí cheguei. Falei, preciso mandar ela para arrumar. Mas sem muita vontade, né? Falei, vou na casa da minha amiga, vou na casa da minha comadre. Eu já sabia que ela tava ruim. Vou na casa da minha comadre de moto. Fui na casa da minha comadre com moto. No meio do caminho começou o pisca-alerta da bateria. Ok. Mesmo assim, foi conseguir chegar. Tossindo, mas cheguei. Na hora de ir embora, bateria zerada. Chamei a minha seguradora. Não posso fazer divulgação de graça, né? Chamei a minha seguradora. A seguradora veio, bonita, parará, parará. O cara fez uma chupeta, ele falou assim, pode ser que funcione. Aí eu peguei e falei assim, olha, eu acho que ela não vai funcionar, que ela não tá segurando a bateria. Mas mesmo assim eu vou. Fui, chegou, assim, descer na rua, eu sou muito doida, apertei o botão errado, desligou a moto.
Desligou a moto, acabou, né? Aí fui ladeira abaixo, com a bateria, sem bateria. Aí liguei pro seguro, liguei para eles que estavam próximos, ficaram lá comigo, tiraram comigo a moto da rua e chegou, depois de 1 hora, o, o carro para buscar a moto. Mas você vê como o universo ele faz as coisas sempre pensando em nos ajudar. A gente é que faz loucura. Imagine se eu tivesse parado numa avenida do estado, que faz parte do meu caminho. Entende? Então, nós precisamos ter essa habilidade de separar o que é teimosia do que realmente é possível. E eu sempre tive... E eu acredito que isso é muito relacionado a pessoas que acreditam sempre no melhor. É um problema. Porque se isso não é calibrado, entra nessas frias. Então, na viagem também aconteceram algumas coisas. E eu sou muito teimosa. E se eu não for teimosa, eu também não tenho negócio. Porque é uma resiliência disfuncional, é uma coisa que eu venho trabalhando em mim. Tem coisa que eu sou cabeçudo para um. Não, e assim, você sabe que não vai, para que gerar trabalho? Para que você vai investir? Aí eu gastei 1 hora, porque eu não quis dar trabalho para eles, dei o dobro de trabalho, porque tiveram que levar, tiveram que me esperar, Entende? Então, assim, e isso é do ser humano. Essa questão da gente, quando a gente quer muito uma coisa, e eu amo muito pilotar. Então, eu gosto muito, até choro. Quando eu vejo moto passando, quando eu vejo uma Harley passando, eu até choro. Quando eu vejo a grande que eu quero comprar, então, uma criança. Mas tem esse processo de a gente conseguir... Não acredito em equilíbrio, tá? Não acredito. Você acha que você é equilibrada, a gente é tudo equilibrado. Mentira. Tá todo mundo... Todo mundo esquisito. Mas é porque eu sou zen. Tudo que é demais é sobra. Tudo que é demais está sobrando. Então, mas eu acredito que você vai a cada dia se adaptando e se tornando um pouco melhor. Mas eu vejo que eu tô muito bem, daqui a pouco tenho umas coisas esquisitas. Aí brigo, xingo. Mas por que você tá brigando? Eu também não sei, mas eu tô brigando. É do perfil e aceitar que eu sou assim. Eu não fico nesse processo, porque eu preciso ser diferente, que eu preciso ser legal. Não, eu não sou legal. Porque se você amar todo mundo, não amo todo mundo. As pessoas não gostam nem de si, por que eu tenho que gostar de todo mundo, amar todo mundo? E a gente entra nesse processo, é uma coisa que eu trabalho muito no coach com as pessoas. Saem desse lugar de que você tem que gostar de todo mundo e todo mundo tem que gostar de você. E que você não pode sentir raiva, que você não pode ficar triste. Não tem essa, nós somos seres humanos. E temos que aprender a viver com essas energias, com essas dores. Porque senão a gente não consegue evoluir e tá sempre errando nas mesmas coisas. E para você que nos acompanha... Esse é o nosso Papo de Progresso com Ana Minuto, poder da autenticidade. Ana. E dizendo para vocês que não aconteceu nada que a gente combinou, viu? Tanta história, vamos fazer um briefing. Gastou quase 1 hora do meu tempo e a gente não falou nada do que a gente combinou. Triste? Vocês riem? É triste. Não pensa muito, não. Que se você não pensa, não casa com a Lorena. Você espera. Você quer deixar? E o que eu quero deixar é que as pessoas precisam compreender que elas são importantes da forma que elas são. Que elas são importantes desse jeitinho. E que para que a gente possa ser mais próspero e abundante na vida, a gente tem que ser a gente. Numa era onde a gente é programado para copiar, para olhar para o outro e dizer que o outro é mais legal, mais bonito, tem mais que eu, ser autêntico é uma dádiva. Então, o convite é que as pessoas olhem para o espelho todos os dias e reconheçam que elas são um milagre. Porque é isso, cada um de nós é um milagre, cada um de nós ajuda o mundo de uma forma diferente, cada um de nós contribui com a sua família de forma diferente. E quando a gente não respeita e não conta as nossas histórias, nós perdemos a oportunidade de influenciar positivamente outras pessoas. Então, sejam vocês e mudem o mundo. Gente, eu sou demais, nem eu me aguento. Que é um bom papo de progresso para você? Tá aqui.
eu não gosto de você, mas te conheço há 25 anos e atendi o chamado, né? A gente sempre atende o chamado de amigos. Então, é isso. E isso também é uma coisa que eu digo, é um processo. Cada um de nós está numa jornada da vida. E a gente precisa aprender a respeitar isso. Às vezes a gente olha para o nosso irmão, olha para nossa irmã, olha para um amigo e fala, mas aquela pessoa podia fazer assim, podia estar ali, podia estar lá. Mas não é o que ela vê. Então, foque em você, foque no que é importante para você. Faça o que tem que ser feito por você. Porque a partir do momento que você evolui, as pessoas também vão olhar para você e vão dizer, nossa, porque é o que aconteceu com a gente. Todo mundo esperava que a gente ia viver de samba pro resto da vida. Todo mundo esperava que eu ia ser porta-bandeira, dançar samba rock pro resto da vida. Não que eu não dance ainda, mas continuo dançando. Mas que é isso. Nunca menospreze nenhuma pessoa. Nossa. Você não sabe o potencial que aquela pessoa tem e aonde ela pode chegar. Que não depende da opinião do outro. Depende dela fazer o que ela tem que ser feito com o que ela tem nas mãos, né? Porque empreender é isso. Eu não tenho todas as ferramentas, nem financeira, nem emocional e nem intelectual, para chegar aos bilhões que eu quero. Mas todos os dias eu estou trabalhando para chegar lá e eu vou chegar. Não é nada neste mundo que possa me parar. O nosso progresso é para benefício de muitos. Essa é a Ana Minuto. E vale lembrar, danças estruturais são gradativas. Para você que nos acompanhou, espectador, deixa seu comentário, compartilha. Vamos juntos. Até mais. Obrigado, Ana. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.